Olá, vamos começando o nosso papo com Hélio Dagô de hoje. Que alegria ter a sua companhia conosco por aqui. Seja bem-vindo. Oi, Dagô, tudo bem? Bora para mais essa edição? Pronto para aprender muita coisa hoje. E prepare-se, porque o nosso papo de hoje é um presentão para você que é fã do bom e cada vez mais raro jornalismo, que exige informações verdadeiras. Uma conversa privilegiada com um dos melhores comentaristas políticos do Brasil. Ele sabe o que fala, está sempre baseado em fatos, conhece a história do país como poucos, trabalha só se for livre de censura, é muito corajoso ao se posicionar e clareia diariamente nossa visão para o que realmente acontece nos bastidores de Brasília. Augusto Nunes, é muito bom estar sempre próximo a você. Bem-vindo. Obrigado, Adriana, pelo carinho. Somos amigos, é um prazer ter você por aqui. Dagô também é amigo de muito tempo, né, Dagô? Muito. É ótimo estar aqui. Parabéns pelo programa. Obrigada, que vocês Augusto. fazem. Eu, Dagô, digo como mulher, como brasileira e como jornalista, é sempre realmente um prazer e uma honra estar no mesmo ambiente que você, Augusto, e te ouvir falar, viu? Que bom, muito obrigado. É muito legal mesmo. E para começar, já vamos trazer para o nosso público aqui do Papo com Hélio Dagô. Você tem experiência rara como jornalista, um olhar muito apurado. Já são quantos anos de profissão? Eu tenho mais de 50 anos, né, como jornalista profissional. Eu comecei com 15 anos a escrever no Jornal da Cidade, que era um semanário. E escrevia notas de nascimento, falecimento, depois uma coluna política. Eu escrevia, não devia ser boa, né? Porque eu tinha 15 anos. E depois eu comecei a ser jornalista profissional, já são mais de 50 anos. Eu sempre soube que seria jornalista, não tive dúvidas profissionais, não. Essa veia Naquela era época clara. não havia, né, faculdades de jornalismo, estavam surgindo. Então eu fui fazer direito no Rio, mas sabendo que seria jornalista. E justamente depois desse tempo todo, quais características você acha que definem o Augusto Nunes jornalista de hoje, mesmo com tantas decepções políticas? Eu acho que eu ando em linha reta, você vai mudando, né, você faz ligeiras mudanças de posição, o que mostra que você é contemporâneo do mundo ao redor. Mudar de posição, como dizia o Churchill, é um sinal de inteligência se você mudar para melhor. Eu acho que eu sempre fui coerente no respeito aos fatos. Eu aprendi muito cedo que não adianta brigar com a verdade. Ela aparece. Se você olhar para trás, a gente sabe tudo que aconteceu no mundo desde que a história foi registrada. É provável que o Nero, por exemplo, tenha vendido a versão dele, tenha sido popular em Roma. Hoje, a gente sabe como ele foi. Então não adianta brigar com isso. E aprendi muito cedo, eu sempre cito esse aspecto, né, da minha vida, foi muito influenciou muito o meu comportamento. Eu nasci 2 anos depois da primeira candidatura do meu pai a prefeito e 2 anos antes da segunda candidatura. Então eu nasci no meio de uma campanha eleitoral. Eu nasci no meio dos palanques, que eram armados, aliás, perto da minha casa. Então eu já nasci vivendo a política e a história. Porque a minha família ajudava a fazer a história de Taquaritinga e eu aprendi que é um microcosmo. Toda cidade é um microcosmo do Brasil. O que acontece lá é em escala reduzida o que acontece no Brasil. E Augusto, aí uma coisa, além da exatidão jornalística do Augusto, eu aprendi a admirar muito o senso de humor que você tem. A situação pode estar horrorosa, mas você sabe fazer piada daquilo. E sem perder a credibilidade, né? O que é mais incrível. E ele traz humor e, assim, um relaxamento para quem acompanha já tão cansado de notícias pesadas. Meu pai era um cara muito de bem com a vida, né? Minha mãe era pouco expansiva, mas meu pai, a última anotação na agenda dele, ele morreu em outubro, era uma anotação no dia 31, assim, bailão no Clube Imperial, essas coisas dele. Era um cara que chegava cantando, dançando,
Tá? E como eu contei numa conversa com o Dagô, né? É o único cara que eu conheço que não só foi morar na casa da sogra, porque ele, quando ele se casou E não tinha manteve o dinheiro, bom humor. como levou o irmão. Uau! Então era o seguinte, a minha avó já tinha que tolerar o genro. O irmão do genro, que era tio, Foi de brinde? eu pedia dinheiro para ela. E ela dava, era uma velha imigrante italiana. O filho dela ficou sabendo, e aí chegou para a mãe e falou, vem cá, tá dando dinheiro pro Deodato? Tuas filhas estão no sertão lecionando, e a senhora tá dando dinheiro para ele. Ele tinha 30 anos, esse tio. A resposta da minha avó, coitado, Miro, ele é órfão. Então a minha família não era Tinha um normal, bom coração, não. ela, hein? Era bem humorada. Minha mãe dizia que eram 5 monólogos o tempo todo, um não ouvia o outro. Então a gente se divertia. Ai, que fofo e bom coração. Sempre bom conhecer É pessoas bom, assim. né? Porque eu aprendi a ganhar e perder a eleição. Isso aí te ensina. Que o poder, você aprender que o poder é uma coisa temporária, é muito importante. Aquela história de subir a cabeça, ter rei Muito na importante. barriga. Ninguém ali bancava o príncipe, porque perdia. Já Porque conheci o perdia. gosto. E você aprendia o convívio dos contrários. Cidade muito pequena, não dá para você ter brigas definitivas com o teu adversário político. Então, os filhos dos adversários do meu pai, que eram meus amigos, 8, 9 anos de idade, eles continuavam frequentando a minha casa e eu a deles. E numa boa. Evidentemente, quando um entrava na casa do outro, baixava o tom da conversa, porque a família estava falando mal do pai de quem entrava. São E curiosidades isso aí, muito legais. Primeira vez que eu fui a um comício de um adversário, eu ouvi um vereador da oposição dizendo assim, o Adail, nome do meu pai, o Adail é ladrão, Olha, roubou os trilhos da estrada de ferro, que tinha desviado, caramba, que tinha feito um acusação. desvio e sobraram alguns trilhos. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, escuta, pai, falaram lá que o senhor roubou trilho da estrada de ferro. Ele disse assim, presta atenção no que nós falamos sobre eles, que é um pouco mais grave. Que era coisa forte. Eu estava contando essa história uns 40 anos depois. Falei, o que meu pai ia fazer com o trilho? Tinha um amigo meu sentado na minha frente e falou assim, por exemplo, botar como sustentação da parreira. Eu olhei e tinha trilho. E tinha trilho, é verdade, porque o caminho ficou mais curto. Meu pai pegou 4 trilhos e pôs para sustentar a parreira, ostensivamente. Isso foi transformado no quê? Numa fake news, que hoje eles querem evitar. Essa turma aí que quer evitar fake news, acha que distingue a verdade da mentira, esses aí ou são filhinhos de papai, nunca viram uma eleição, não sabem o que é isso e foram criados longe da realidade, desde criança. Agora, Augusto, esse formato ainda do Augusto, de trabalho dele hoje, de comentarista político, você lançou o modelo praticamente, é pioneiro no estilo, foi seguido e é até hoje por muitos que não conseguem chegar nem aos seus pés. Você imaginava trabalhar nesse formato? Como se deu? Eu nunca pensei que eu trabalharia em rádio. Eu comecei no rádio porque eu dei uma entrevista para o Morning Show e eles gostaram e acharam que eu era bem-humorado. As pessoas me veem de terno, tratando de política, me viam. Eu era jornalista da imprensa, chamada imprensa escrita, sempre. Eu sempre fiz televisão, lateralmente. E rádio eu nunca imaginei. Então, o que eu comecei a fazer no rádio era o que eu fazia em comício. É a arte, a forma de arte mais misteriosa que existe. O orador de comício tem de praticar. Qual é? Por quê? No teatro, você tem que decorar falas muito longas, mas elas existem, você decora. No comício, é só improviso. Você monta um roteiro na cabeça e a reação do público, se ele aplaude ou se ele reage com mais frieza, muda o roteiro. Então, se eles começam a aplaudir muito, você... Vai para esse lado. Você tem de falar, você para
e põe uma frase no meio, você tem um aposto ali. Então você precisa pensar ao mesmo tempo em terminar direito a frase e complementar o que está lá atrás. Então essa experiência de comício para mim foi preciosa. Tem alguma técnica, então? Mas eu gosto de falar de improviso sempre, e disputei eleições, né? Eu fui presidente de centro acadêmico e fui presidente do Grêmio da escola. Eu aprendi a negociar, porque eu fui candidato único nos 2 lugares. Esse fechamento durante o regime militar dos centros acadêmicos é responsável direto pela mediocridade dos políticos de hoje, porque era uma usina de políticos. Você aprendia a fazer política na faculdade, no colégio. Isso acabou. Agora, é claro que além dessa técnica, estilo, que também tem muita espontaneidade por parte do Augusto, o conteúdo interessa muito a quem te acompanha. Você estava em uma emissora que sempre estava à frente nos índices de audiência, saiu dessa emissora, veio para a Revista Oeste e o público todo veio atrás de você. A emissora está antiga, vertiginosamente caindo cada vez mais. Por que esse público te acompanha? Eu Quem fiquei são comovido eles? com isso. É porque, de certa forma, no Brasil de hoje, você representa o pensamento de um grupo grande de pessoas. Né? São pessoas que concordam. Eu acho ruim a polarização, mas a definição por uma posição, isso é perfeitamente normal. Sempre foi assim. Eu cresci vendo ademarismo e contra-janismo, o Jânio e Ademar. 300 vezes ouvi polarização. Getúlio Vargas, Carlos Lacerda. Sempre. O problema é que agora gente que não entende disso se mete. Se você ultrapassa a fronteira, você tem crimes contra a honra. Mas as campanhas em Taquaritinga, por exemplo, eram tão pesadas quanto qualquer outra. Qualquer outra. Te deram uma base que diferenciou tudo. Nós aprendemos em cidades pequenas o convívio dos contrários. O convívio dos contrários é a base da democracia. É igual a time de futebol. Para mim, não tem problema. Eu nunca briguei com alguém porque pensa diferente de mim. Vários amigos brigaram comigo porque eu penso diferente deles. Eu não abro mão do que eu penso de jeito nenhum e não permito que seja censurado o pensamento do outro. Porque a liberdade de expressão é a do outro, né? Essa que é duro de aguentar. E eu não tenho problema, Mas não. você acha que esse clima de guerra atualmente vai ser superado um dia? Vai. Vai, né? Você Vai tem pelo essa desenvolvimento, marca né? que nada é permanente. Olha, né? As eu não piores ditaduras acabam Eu também, não né? permito uma derrota política numa eleição, numa cidade pequena. Eu comparo a morte em família, mas você sofre, sofre, é ruim, porque comemoram de maneira humilhante e tal. E eu decidi, desde que era um garotinho, que a minha alegria de viver ninguém ia tirar. Eu sou permanentemente de bem com a vida. Muito boa essa mensagem. Quem convive comigo sabe disso, o Augusto sabe disso. Eu não fico mal-humorado e não transfiro minhas preocupações para quem trabalha comigo, porque eu acho isso uma violência. Uma violência. É muito gostoso trabalhar com você. Eu Todo mundo nunca gosta. fico... Quando eu tenho que repreender, digamos assim, alguém, eu tenho um limite. Eu chefiei mais de 1000 jornalistas. Eu desafio qualquer um a apontar qualquer momento em que eu ultrapassei a fronteira e disse coisas que quem ouviu não pode contar em casa. Para a mulher, se você ultrapassa essa fronteira, ou para a mulher não pode contar para o homem. Se você ultrapassa essa fronteira, você humilhou. Eu nunca humilhei. E falo você com franqueza. sabe Já agir falei na para medida. pessoas, vamos nos afastar porque não nos damos bem pessoalmente, inclusive.
É ótima essa sinceridade. Não, o Augusto, ele é simpático, ele é muito educado, respeitoso em todos os ambientes que ele anda, nas emissoras. Já é a segunda que eu trabalho com ele, comprovei isso pessoalmente. E ele também sabe falar sério, com uma elegância, uma classe. Por isso que você também é esse sucesso absoluto e todo mundo gosta e te vê como uma estrela andando. Também quando a água é fácil. Obrigada. Mas olha, nós estamos aqui especialmente também para, com muita alegria, dizer que o Augusto Nunes, está lançando um novo curso de nome O Brasil Redescoberto, agora nessa reta final de 2023. A gente separou um trecho que você mesmo, Augusto, gravou sobre esse curso. A gente pode exibir? Lógico. Vamos lá. Claro. Venha comigo e vamos conhecer direito. Que república é essa? Como é esse país em que vivemos? Esse curso também me deu enorme prazer, porque ficou muito bom. Nós vamos entender o passado recente e isso é fundamental para que se conheça o presente e se planeje o futuro com o povo decidindo seu destino. Eu prefiro conversar com vocês com a linguagem que eu uso no dia a dia. Eu sou basicamente um contador de histórias e conheço profundamente as histórias que vou contar, até por ter sido protagonista de algumas. Essas histórias incluem episódios engraçados, outros dramáticos, o suicídio do Getúlio, por exemplo. Mas vocês vão achar todos interessantes. Melhor, indispensáveis. Ah, que ótimo, a gente não vai perder, é claro. Você que ficou interessado, entre no site www.cursoaugustonunes.com.br. Compre a sua edição desse curso já o quanto antes e tenha acesso a esse conteúdo tão interessante, exclusivo e bacana. Augusto, você fala aqui nessa chamada na necessidade de conhecer um passado recente, revisitá-lo, para entender esse Brasil atual. Às vezes a gente, em vários aspectos da vida, esquece o que nos levou ao ponto que estamos, né? Exatamente. Quer dizer, você tem um DNA, né? O Brasil tem um DNA. Se você olha para trás, você vê desde o descobrimento que não houve, né? O Brasil foi encontrado, porque você não descobre o que já existe. Inclusive aparecia nos mapas náuticos, um território que ninguém sabia direito o que era, não tinha nome, mas havia terra ali, segundo alguns especialistas já nisso. Você começa por aí, quer dizer, aí você tem a carta do Pero Vaz de Caminha, transformou o Brasil no único país do mundo com certidão de nascimento. Aí você tem o nosso estilo cartorial, que se manifesta em quê? 3 vias com firma reconhecida em cartório. Estão pensando em acabar agora com uma das 2 certidões de identidade. Para que 2? Querem acabar agora com se mantém o CPF, acaba o RG. É a mesma coisa. Então esse cartorialismo, que é uma herança dos portugueses, nós mantivemos com muita competência. O Brasil é o único país do mundo que tem despachante. Tem profissões que só tem aqui. Não existe isso. Você tem outras marcas assim, o vice assume. E o brasileiro não presta atenção no vice. Nem sabe quem é. Como disse o Nelson Piquet, o vice no Brasil, o número 2 em todos os aspectos, no esporte, na política, o número 2 é o primeiro dos últimos. O brasileiro, medalha de prata, não é nada. Segundo lugar, não é nada. Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por quê. O atual técnico do Palmeiras foi acusado de se defender no jogo contra o Chelsea. E aí ele fala, mas o Chelsea é melhor. Eu tinha que começar me defendendo, seria goleado. Vocês brasileiros são loucos. Você tem, no Brasil, o Brasil é apresentado como um país dos homens cordiais. Nós tivemos aqui rebeliões regionais o tempo todo. O tempo todo. O Brasil é o país das frases pomposas que não aconteceram. Tipo?
sigam-me os que forem brasileiros. Você acha que a pessoa vai se preocupar com o pronome? Era o Caxias. Bom estrategista, então, com o exército que é sucateado. Você acha que ele vai no meio do tiroteio com o paraguaio? Sigam-me os que forem brasileiros. Ele leva 3 balas aí direto. Ele deve ter dito alguma coisa, vem comigo, tá? Vamos lá para frente. Então, tudo tem essa frase. E é o país em que ninguém disse independência ou morte. Não. Não. Dom Pedro ficou bravo, porque recebeu aquelas cartas do pai cobrando a volta para Portugal e, ao mesmo tempo, cartas do José Bonifácio e da Princesa Leopoldina dizendo, chega, para de obedecer. Aí vem, independência ou morte. Ele estava naquele dia com uma desinteria mais tremenda. Acontece e ele com qualquer parou um, afinal. para isso no Riacho Ipiranga. Ele estava ali já bravo com esse negócio. Ele sobe no lombo de mula. Era de mula que se subia a Estrada do Mar. Aqueles corcéis com a pata levantada, soldados, né? Aquilo só existiu na imaginação do pintor Pedro Américo. Que enganação. E ninguém conta isso pra gente. Não, eu mesmo estou perdida. Porque no Brasil tem que ser tudo heróico, tudo espetacular. Mesmo que falso. Tudo espetacular. E isso não existe. A grande frase, ela é pensada. Os discursos do Churchill eram pensados. Né? Você tem uma frase do Juscelino, de que eu gosto muito, Deus me poupou do sentimento do medo. Foi o Augusto Frederico Schmidt, um bom poeta, e ghostwriter dele, escrevia discursos, que fez. Impactante, porém... Claro, mas treinada. Treinada. No improviso, imagina, quem é que vai falar uma coisa dessas? Eu vou ter que acompanhar o curso. A República não foi proclamada. Não existiu. Agora pegaram o Deodoro, que estava com uma gripe também tremenda ali ao lado do quartel-general do Exército. Eram coronéis republicanos. Botaram ele no meio, disseram a ele que o chefe do ministério era um inimigo dele, o Ouro Preto, o Visconde Ouro Preto. E botaram num cavalo, ele foi e disse que estava dissolvido o gabinete do Ouro Preto. Voltou para a Câmara. À noite, um vereador, José do Patrocínio, que disse na Câmara Municipal, está proclamada a República, e deu o fato consumado. Nesse ínterim, os Benjamin Constant, os coronéis, o Quintino Bocaiúva, os chefes republicanos, convenceram o Deodoro de que aquilo tinha que acabar. O exército estava sucateado, havia a crise provocada pela abolição da escravatura, a mão de obra imigrante não era suficiente para compensar, e o Deodoro, que era monarquista até algumas horas antes, assumiu. Isso aí o Dom Pedro II estava em Petrópolis, ele desceu, soube que tinha 24 horas para sair do país e disse uma última frase maravilhosa. Qual? Em território brasileiro. Ele estava embarcando na lancha que o levaria ao navio. E dali ele iria para o exterior, ele virou para os que formavam a escolta e falou assim, os senhores são uns doidos. Que sensacional. Sabia da disso? Eles eram tão doidos quanto os que resolveram botar no trono um moleque de 5 anos. Nossa. Quando eu li aquela história, eu falava assim, isso me explica a frase sem pai nem mãe. Deixaram um moleque de 5 anos no trono. Ele assumiu com 14, um adolescente, aquele negócio da maioridade antecipada. Imagino que não foi de intriga, que não aconteceu de intriga naquela corte, com regentes que tinham de cuidar de um moleque sem pai nem mãe e do Brasil. E aí queriam que eu decorasse o nome dos regentes, não sei nenhum. Só queria fazer uma pergunta, que é o seguinte, você falou de aspectos culturais que levaram o Brasil a ser o que é. Tá. Né? Tem uma série de coisas.
essa é a obsessão pelo Estado, pela presença do Estado, por estatizar tudo. A gente geralmente identifica isso a partir do Getúlio Vargas. Sim. Mas você acha que antes já era assim? E por que o Brasil é assim? Antes já era. Antes você tem... você trata o Estado como patrão, você arruma empregos. Quando Dom João VI veio com a corte para cá, ele trouxe em 600 embarcações 10 mil pessoas. Nossa, que não faziam quantas? nada. Era a nobreza portuguesa. Ele teve de arrumar casa para essa turma, desalojou os brasileiros, pegou as melhores moradias e ficou com esse bando de ineptos aqui, dependendo do governo. Então o Estado sempre foi, pede para o governo. O Pedro Vaz de Caminha termina a carta pedindo que o rei levasse de volta para Lisboa um genro dele que estava degradado e preso. Então você tem pedidos. Eu cresci vendo na varanda da minha casa, que tem 4 cadeiras, as cadeiras permanentemente ocupadas por alguém tendo uma reivindicação a apresentar ao prefeito. Então você tem o problema do Brasil na reforma administrativa é o seguinte: é o problema da administração pública, não privada. O que a Previdência resolveu foi o problema, tentou resolver. É o problema da administração pública, porque você tem funcionários a mais. E nas cidades menores, isso aí é mais grave ainda. Por quê? Então você depende do Estado. Ninguém nem sabe da existência de Porque alguns... o brasileiro, ele encostado não lá. a história do Brasil não ensinou ao brasileiro que ele deveria ser empreendedor e cuidar você não tem o critério da meritocracia no Brasil. Você não tem, você tem os parentes. Eu me lembro que o Sarney nomeou há pouco tempo, ele era presidente do Senado, ele nomeou o namorado da neta para um cargo no Senado. O Sarney tem um monte de empresas, pô. Põe na empresa dele. Namorado da neta. Eu fico impressionada. E a gente ri, mas é um absurdo, Tudo é eles revoltante. acham que o Estado é de quem está mandando, é de quem está no poder. E esses têm a obrigação de retribuir o teu apoio com favores. Que Eu beleza, hein? via isso. Você faz um favor pro cara, 300 favores. Você não faz um, a ameaça é essa. Eu vou votar no outro. Que Votar horror. no outro. O Brasil nunca teve partidos. Então você tem sempre a busca do homem providencial, que não existe. Sim. E você não tem programas de governo nunca. Você tem tendências políticas, correntes, que o nome indica que elas vão desaparecer com o criador, porque ele morre. Então você não tem aqui o comunismo, socialismo de verdade. Você tem o janismo. Morre o Jânio, acabou. Por quê? Porque não era nada. Que O desastre. ademarismo que se opunha ao Jânio era o quê? Nada. É assim, eu gosto da Adriana, então eu sou contra o Dagô. Eu gosto do Dagô, eu sou contra a Adriana. Digo isso do meu pai. O meu pai, ele ganhava eleições porque ele tinha tinha um prestígio enorme do pessoal pobre, porque ele ajudava. Ele ajudava. E ajudava da seguinte maneira: ele ficava na esquina, por exemplo, passava um cara pedindo dinheiro. O meu pai sabia sempre onde ficava o bolso do amigo dele, ele puxava uma nota e dava. Gostei. Com a mão, mas era assim mesmo. Que ótimo. Era assim mesmo. Então, quando meu pai morreu, o meu irmão se elegeu 2 vezes prefeito. Quando você passa para o filho, você ainda prolonga. Mas não passa Seu para irmão outro. mais velho? Passa Você pra sofreu outro. muito com a morte do seu pai, Augusto? Olha, eu fui muito socorrido pela reação popular. Ah, foi um amparo. O enterro dele não teve plateia.
Estava todo mundo no enterro, inclusive os adversários políticos. Todos. Porque ele era um cara divertido, contava casos e era um cara conciliador. Ele era difícil ter ódio dele, difícil ter raiva. Uhum. Então eu fui confortado pelo povo. A minha mãe foi confortada. É muito pelo bonita povo. essa ligação que você tem com a sua família e lembranças da sua infância e dos seus pais, viu? Eu fui muito Próximo ligado também, aos né? problemas da pobreza. Por isso que eu não gosto do Lula. Quem foi pobre, e ele foi, e não tem pena de pobre, não tem um caráter aceitável para mim. Eu vi pobre desde que eu me conheço por gente, porque eles iam à casa do prefeito, que ficava ao lado da prefeitura. Na prefeitura sua, meu pai no caso? atendia. Na minha casa, pedir comida. E os filhos batiam palma. A gente nem ia perguntar o que era. A gente fazia um prato com o que a gente estava comendo. Levava para eles. Aí busca o prato, aí na outra vez vai meu irmão. Tá? Então, eu ficava muito incomodado e brigava em porta de escola, colégio, quando eles me acusavam. Você faz isso porque é filho do prefeito. Eu fui criado para não ser príncipe. Eu era o terceiro ainda. Terceiro não é nada. De 5, tinha 2 na minha frente. E tinha o meu pai, que era o sol. Né? Então, eu não era filho de prefeito, esse negócio não tinha nada disso. Eu ficava bravo. A minha mãe, ela era prática. Estava lembrando ontem, conversa com a Ana Paula, falei, a minha mãe, ela não era de esfregação, de muita efusão, não era. Com os pobres, os alunos pobres, ela era professora. No terceiro ano foi minha professora. Ela ficava, enquanto dava aula, ela ficava afagando a cabeça do garoto, afagos que os filhos não tinham. Oh, dava um carinho, que é tão importante. E ela esse falou toque. assim para mim, ela disse uma vez, a coisa mais democrática que inventaram foi a sandália havaiana, porque impede o contato direto da planta do pé do menino pobre com o chão. Falou, andar descalço é muito bonito para vocês que têm sapato. Para a criança que vai descalça, é humilhante. Aí, muito tempo depois, eu fui ver aquela peça do Plínio Marcos, né? Que o cara fala pro outro, eles estão presos, se eu tivesse o teu pisante, seria outra coisa. Que ele tem o sapato todo arrebentado. Então, esse negócio de conviver com os problemas sociais, e meu pai atendia, foi muito importante para a minha formação. E por isso eu tenho um desprezo profundo por corruptos. Meu pai, quando morreu, ele tinha um cheque especial estourado. Não era a moeda dele era ser prefeito. Ele gostava de ser prefeito de Taquaritinga. Quando eu andava com ele em São Paulo, ele achava estranho não ser cumprimentado. Ele achava esquisito. Cidade grande. Ele achava esquisito 2 coisas. Isso aí não ter no restaurante chique, arroz, feijão, bife e batata frita. Que simplicidade, não tem o prato nacional. Que legal. E olha, eu aproveito aqui justamente essa nossa conversa sobre o verdadeiro jornalismo, principalmente. Divide mais, porque é tão bom, tão rico, tão especial e raro, cada vez mais raro. Aproveitando esse espacinho para fazer um convite para você que ainda não é assinante da Revista Oeste. Não perca mais tempo, você precisa acompanhar todo o conteúdo que é diariamente disponibilizado pelo site da Oeste. São reportagens exclusivas, matérias bem explicativas, notícias que você não encontra em outros canais. A Revista Oeste não recebe verbas de governos, não faz trocas de favores, nem é manipulada por nenhuma instituição. Seja assinante e tenha acesso ao que há de melhor no Brasil em jornalismo e em entretenimento, sem censura, de forma muito responsável. O valor é bem acessível, você só vai sair ganhando.
Assine agora mesmo e colabore ainda para que esse importante trabalho para o nosso país continue. Augusto Nunes conosco aqui hoje, muito legal. Tá ótimo. De volta ao assunto do novo curso, Augusto, e é muito legal ainda, conhecer tantos detalhes da nossa história que a gente não conhecia, nem curso, sabia que existia. Eu sei que vai ser divertido, eu sei que vai ser muito instrutivo, né? Mas eu queria saber o que tem o curso, qual é a estrutura dele. O curso, ele tem mais de 30. Eu não gosto de chamar de aulas, né? Porque são conversas, eu adoto o mesmo tom. Eu falo de improviso, não uso teleprompter, nada, eu falo de improviso e conto a história da República como ela é. Por exemplo, nós falamos do Dom Pedro, eu faço isso na República, eu me concentro na República, porque tecnicamente o brasileiro passou a eleger os seus governantes, então por isso eu preferi esse período. E porque esse período eu vivi pessoalmente. Eu tenho histórias com todos os presidentes. Desde o Jânio eu conheci porque meu pai era chefe janista. Depois eu convivi com ele depois da renúncia. Então, com os outros, a partir do Figueiredo, eu já era diretor de redação ou ocupava cargos importantes. Então eu participei até como protagonista de grandes momentos ali. Eu sei de histórias que nunca foram divulgadas e que o tempo vai liberando. São histórias que estão embargadas ainda pelo tempo. Eu conto agora, conto tudo. Eba. Conto tudo. E conto sobre a República coisas que eu contaria, conto aliás, porque eu faço eu apresento algumas pinceladas o Brasil anterior à República para entender esse período também. O Dom Pedro ouvia muito mais a Marquesa de Santos, com muito mais atenção e prazer, do que a Princesa Leopoldina. E a Marquesa de Santos ela é omitida na bibliografia oficial, porque isso é indecente, é imoral. Dizer que o Pedro I tinha uma amante. Quando isso aí não existe mais. Né? E a coisa que mais me intrigava, quando eu me tornei aluno de grupo escolar, essa coisa me perseguiu durante um ano, eu devia ter perguntado para alguém. Eu via 2 quadros na parede, um moço de barba e um velho, um senhor de cabelos brancos e barbas brancas. Eu não entendia como é que o mais velho era filho do outro. E tinha vergonha de perguntar para minha mãe, que era professora. Eu falei, não é possível. Eu tinha 7 anos. Dúvida justa. 8. E eu comecei a ler jornais e me interessar por história, isso aí também não sei porquê, com 8 anos. Nossa. Eu lia jornal. Me interessava por história. E aí eu ficava sabendo coisas que não eram contadas no curso de História ou eram simplesmente suprimidas. O meu professor de História no colégio, ele falava assim, da página 18 a 38, pode cortar. Que absurdo. Cortava séculos de história, quer dizer, o arbítrio. Porque queria. A arbitrariedade, ele não achava importante, ponto final. Tira isso tudo. Que loucura. E geralmente era importante. As minhas professoras escondiam o Jorge Amado porque era indecente. Tudo que a gente queria ler era livro indecente. Claro, óbvio, né? Ô Augusto, também no curso, quando você diz que vai contar episódios mais dramáticos, como o episódio do suicídio do Getúlio, tem alguma coisa que você possa adiantar, por curiosidade? Foi o seguinte, o Getúlio morreu quando eu tinha 5 anos de idade. Foi a primeira vez, 2 foram as vezes que eu vi meu pai chorando. Ai, que pena. Essa foi uma. Então eu entendi o drama sem... Eu entendi, não. Eu vivi o drama sem compreendê-lo. E aí, meu pai era getulista. Aí eu aprendi o quê? Mudanças na história, às vezes mudanças bruscas, tem sempre um cadáver ali na no ponta. caminho. O que está acontecendo hoje com a morte de um dos presos de Brasília, isso aí pode mudar a história, porque é o cadáver. Sim.
A história foi mudada pela morte do Vladimir Herzog, pela morte do Getúlio, Chega-se à morte. pela morte do Rodrigues Alves, quando foi eleito pela segunda vez. Tem morte ali que provoca... Divisor de águas. Então, a política é também o imponderável, né? Você tem de contar com isso. Uma coisa interessante, você está falando do Getúlio, eu visitei muito, eu morava perto do Palácio do Catete. Certo. Né? E lá você vai, lá você conhece o Palácio do Catete? Não. Lá no Rio, é onde Getúlio morreu. Ah, tá. Tem lá o quarto dele, tem o pijama, o buraco da bala. Tudo. Então, e agora, Que impressionante. Isso, você está a 50 metros do portão. Quer dizer, como o Brasil mudou com Brasília, como ficou distante, ficou isolado. Completamente. Né? Brasília afastou o povo do poder legislativo. Porque quando era na Avenida Rio Branco, o povo participava das sessões. Não ficava isolado. Se Brasília não existisse, a história do Brasil teria sido outra. Exatamente. E no caso do Getúlio, por exemplo, você vê a inexistência de partidos. Se ele sobrevivesse, ele descobriria no dia seguinte quanto ele era popular. Como não havia, pela manifestação do povo, que era 1 milhão de pessoas acompanhando o enterro entre o Catete, o cortejo, né? Entre o Catete e o aeroporto, e depredando todos os jornais antigetulistas. Só foi preservado a Última Hora, que foi o único jornal que apoiou. Ele foi o presidente mais popular da história. Ele ficou 19 anos no poder, num país como esse. Nossa, um tempão. 19. E é o único presidente suicida no mundo. No mundo. Presidente da República suicida tem um boliviano que suspeitam de que pode ter sido suicídio porque ele era depressivo. Nada a ver. Que é o... E o Getúlio, qual foi o motivo? Getúlio, ele sempre viu no suicídio uma arma política. Ele, ao sair do Rio Grande do Sul, chefiando a Revolução de 30, ele disse, eu volto morto se eu perder. Ele sempre contava com essa possibilidade. Ele faz 4 referências ao suicídio durante o tempo que ele esteve no governo. E, de fato, o suicídio adiou o golpe de 64 por 10 anos. Eram os mesmos oficiais que estavam contra o Getúlio. E quando chegou a notícia da morte do Getúlio ao local onde havia a festa da UDN, o Afonso Arinos, que é um grande frasista, ele era o líder da minoria. Ele disse, ele acabou com a nossa festa. E eles tiveram de se esconder por 3 dias, Carlos Lacerda, todos, que o povo ficou desesperado. E o Getúlio morreu sem culpa. Ele não era um homem, ele era um homem honesto. Não tinha nada a ver com o que aconteceu. Olha, agora o conteúdo completo, essas histórias todas e muitas outras, quem quiser, a gente Muito vai obrigado conseguir pra acessar vocês. no curso O Brasil Redescoberto, do Augusto Nunes, que já está à disposição no www.cursoaugustonunes.com.br. Eu já vou adquirir o meu, é claro. Antes Muito de obrigado. encerrar, Augusto, posso perguntar uma curiosidadezinha a mais? É de vida pessoal. Tudo. Mas você sabe que você tem um estigma de galã, que um monte de fã, mulher te Eu admira, gosto acha disso. você bonitão. Como você lida com isso? Eu gosto disso, de ouvir isso aí. É bom, né? É verdade, eu ouço nas ruas. Talvez você não saiba que ele foi galã de novela, não, de filme, né? Eu E fiz propaganda. uma peça de teatro, Peça de teatro, uma peça de teatro na faculdade. Eu desfilei como modelo, mas foram carreiras desastrosas. Não fiz nenhum sucesso. Mas eu gosto. Leva numa boa? Eu levo numa boa, eu gosto, né? É bom você gostar do que... Você tem que ter a beleza da idade. E eu gosto do que eu vejo. Alguma coisa. Eu gosto. Ô, Augusto, e você poderia falar pra gente também, bem no capricho, assim, pode até olhar pra sua câmera, que é a 5.
Isso é uma bobagem. Fala, a gente quer ouvir. Isso é uma bobagem. Esse cara é uma besta quadrada. Hein? E o pavão de Tatuí e tantos outros. A gente se acaba. Augusto, obrigada por ter vindo. Obrigado a Vamos vocês. marcar outras vezes. Sucesso nas Obrigado vendas a do vocês. curso. Vocês são ótimos, né? Obrigada por Somos compartilhar amigos. conteúdo. Obrigado pelo carinho. E lembrando que o Augusto tá de segunda a sexta-feira, ao vivo, comentando no Oeste Sem Filtro, não é, Dagô? A gente sempre acompanha não na perco. Revista Oeste, das 15 para 6, 17h45 É isso aí. às 7h45. Exatamente. Vamos acompanhar, imperdível. Dagô, valeu por hoje. Obrigado. Totalmente. Foi legal estar com o nosso mestre aqui, hein? Beijos para vocês. O Papo com Ela e Dagô de hoje termina aqui. Beijão também, Augusto. Obrigada por nos acompanhar. O Dagô e eu vamos sempre te esperar para participar das conversas com a gente. Siga ligado na nossa programação. Beijo grande, fique firme, fique bem.